Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 17 de novembro de 2014, uma segunda-feira. Esse é o verbete 3209, 4 páginas, 50 elogias, 11 máximos. O tema é deslumbramento projetivo. Especialidade, projeciologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Valdirene Royer, que está aqui muito bem acompanhada, do professor Júlio. Então vamos conhecer um pouco da Valdirene. A Valdirene ela é graduanda em psicologia, graduada em economia, pós-graduada em metodologia e didática do ensino superior, brasileira, natural de Espigão Alto, Barracão, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde maio de 1994, docente em Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde agosto de 1999. Então vamos à definição. O deslumbramento projetivo é a atitude ou condição acrítica da consciência, homem ou mulher, na análise das experiências extracorpóreas e na escolha de pessoa, momento, local e ou forma adequada para comunicar as autoprojeções. Em pensenologia, o holopensene pessoal da autopesquisa, os prioropensenes, os lúcidopensenes, o holopensene pessoal autocrítico, favorecendo a superação do deslumbramento projetivo. Em fatologia, a ausência de autocrítica ao falar do experimento projetivo, a falta de ponderação sobre os experimentos projetivos e consequências, a superação das gafes intrafísicas geradas a partir dos relatos das experiências projetivas, a vivência pessoal da projeção consciente e a extração do conteúdo do fenômeno, a teática diária da projeciografia e da projeciocrítica. Na parafatologia, destacamos as inspirações dos amparadores extrafísicos durante as autorreflexões sobre a projeção consciente. A projeção consciente paradidática, auxiliando o projetor na superação do deslumbramento projetivo. As ideias inatas sobre a projeção consciente, trazidas do curso intermissivo. Em profilaxologia, vocês vão ver 8 condições profiláticas para evitar o deslumbramento projetivo. Em terapeuticologia, 2 ferramentas conscienciológicas favorecedoras de aprofundamento na autopesquisa, com a finalidade de superar o deslumbramento projetivo. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: alternância interdimensional, autodidatismo parapsíquico, inabilidade projetiva, jejunice parapsíquica, paragafe. A maioria dos projetores inexperientes vivencia o deslumbramento projetivo, superável através do autoesforço, autopesquisa, autocrítica e produção de projeções conscientes em série. Você passa pelo deslumbramento projetivo? Com qual frequência? Investe na autopesquisa com o objetivo de superar as imaturidades projetivas? Nós temos aqui 2 referências bibliográficas que vale a pena consultar. E vamos à mega análise aí com a equipe da Enciclosapiens. Deslumbre, imaturidade, autoprojeção, encantamento, impulsividade, apriorismose, precipitação, ponderação, ansiosismo, experiência, autorreflexão, projeciografia, exemplologia, projeciologia, autopesquisologia, autoconscienciometrologia, autoconsciencioterapia, autorreeducaciologia, interassistenciologia e projeciocriticologia. E aí, antes de começar, vou fazer uma pergunta, né? Aquela pergunta meio clássica, né?
porquê do tema, o que surgiu essa ideia de você falar sobre o deslumbramento projetivo? Boa tarde a todos. Então, a ideia de escrever sobre o deslumbramento projetivo, ele surgiu a partir da autopesquisa, que eu percebi que eu passei alguns períodos de deslumbramento, principalmente quando eu passei pelas primeiras experiências projetivas. Então, eu tinha aquela vontade de falar sobre os experimentos e não tinha muita lucidez, autodiscernimento e autocrítica para quem falar, no momento certo de falar. E, com o tempo, fui percebendo que exigia um pouco de autopesquisa, aprofundamento, autossuperação e melhorar aí a maturidade consciencial em relação ao próprio fenômeno da projeção. E aí, então, comecei a fazer a superação do deslumbramento projetivo. Hoje ainda eu percebo que algumas pessoas, elas sabem que eu estudo a projeção, e às vezes mesmo em locais deslocados, elas chegam e falam do experimento, mesmo sem saber se eu estou interessada em saber da projeção. Então, isso levou a escrever o verbete, em função da minha autossuperação e também para fazer o esclarecimento para as consciências interessadas em fazer a superação do deslumbramento projetivo. Muito bom. Então vamos lá agora às perguntas. A verbetógrafa, Fatologia, página 18, primeira linha. Qual o principal fator que leva à ausência de autocrítica ao falar do experimento projetivo? Necessidade de aprovação alheia? Desconfiômetro descalibrado? Pode ser os dois, mas principalmente a falta de autocrítica, ela surge quando a pessoa não tem lucidez em relação aos próprios atos, às próprias ações, a própria manifestação dela. Então, ainda tem imaturidade em relação a isso, falta aprofundamento na autopesquisa. Eu vejo que esse é um dos principais fatores. Quando há o aprofundamento na autopesquisa, a pessoa se conhece melhor, como é as consequências da sua manifestação, aí o deslumbramento já vem a não ocorrer. Começa a surgir, então, a superação do deslumbramento. Pode surgir, sim, aquela impulsividade, aquela vontade de falar, mas a pessoa percebe naquele momento e ela não fala. Então, ela para antes de falar, ela reflete antes de falar. Ela percebe que não é o momento certo para falar. Patologia também, na página 18, na quarta linha. A precipitação no falar das experiências projetivas, conforme sua avaliação, ocorre em todas as faixas etárias? Há preponderância de gênero, masculino ou feminino? Ela pode ocorrer em todas as faixas etárias. Eu não sei se há preponderância de gênero, mas depende se a pessoa conheceu a projeção mais cedo, se ela investe mais cedo na autopesquisa, a superação é mais cedo. Caso ela venha passar pelo deslumbramento. Não significa que todo projetor consciente passe pelo deslumbramento, mas pode ocorrer em alguma fase da vida, se a pessoa não aprofunda a sua autopesquisa, passar pelo deslumbramento. Alguma situação que não esteja bem reciclada na sua vida pode levar ao deslumbramento. Patologia também, página 18, agora na oitava linha. O que fazer para minimizar o constrangimento intrafísico após ter se precipitado em relatar um experimento extrafísico? Eu vejo que o constrangimento intrafísico mesmo ocorre quando você relatou, você percebe as reações da pessoa que você relatou, né? Você está num momento deslocado, às vezes até numa festa, a pessoa chega e começa a falar de experimentos, não tem nada a ver com o local. Acho que é uma situação bem desagradável. Ela pode pedir desculpas e começar a melhorar, não ter mais aquele comportamento. Um aspecto que ajuda bastante é o registro das situações que ocorrem, para conseguir fixar esses momentos e não ocorrer novamente.
Eu vejo assim, pela minha experiência, que o registro ajuda muito, seja dos experimentos projetivos e dos momentos também desses constrangimentos, dessas gafes intrafísicas, né? Com quem foi, as reações, e o que levou, principalmente o que levou a fazer aquele relato, qual foi, o que a pessoa sentiu, qual foi o sentimento, o que levou a fazer o relato da projeção naquele momento deslocado, aquele constrangimento, gerando aquele constrangimento. Professora Valdirene, agora na parafatologia, na página 18 também, final da segunda linha. A dispersão de energias conscienciais ao falar sobre os experimentos, sem antes saber se as pessoas estão interessadas. Poderia falar sobre alguma experiência que teve sobre esse fato? Falar sobre uma projeção, ela em local deslocado, para a pessoa imprópria, no local errado, e falar demais, sem saber se aquela projeção vai ser importante para a pessoa, sempre gera um desperdício de energia. Então, um exemplo ideal para a pessoa entender que não gera desperdício de energia é em sala de aula. Então, a pessoa está dando a aula, docência conscienciológica, tem um contexto que precisa fazer o esclarecimento para as consciências e consciexes, e exige, então, no momento também, um exemplo. Aí você pode dar o exemplo da projeção. Fora isso, no cotidiano, é uma dispersão de energias. Se a outra pessoa não está interessada, não está interessada no estudo, em saber sobre as projeções, não está no contexto também da conversa, é um desperdício de energias. Isso gera o constrangimento intrafísico, né? Então, outro exemplo, além da sala de aula, é se duas pessoas estão pesquisando a projeção, são dois projetores, e estão trocando informações, experiências. Aí não é um desperdício de energia, troca de experiência. Mas aí está no momento adequado, no local adequado, com a pessoa adequada. E aí, então, é positivo a troca de informações. Nesse contexto, não perde energia, ao contrário, soma. Vocês podem até perceber a equipe extrafísica, a inspiração de amparadores, aprofundamento, tanto na autopesquisa pessoal quanto da outra pessoa. E se é um contexto de escrita em conjunto, amplia a visão de conjunto sobre aquele contexto, sobre aquele tema. Você acha que o que seria mais importante seria essa sensibilidade ao contexto? Você ficar mais sensível, mais atenta ao que está acontecendo, né? Fazer uso do parapsiquismo. Pensar antes de falar, como você falou antes. Pensar, né? Antes de falar, isso. Ver o contexto, usar o parapsiquismo, ver se aquilo é assistencial, é produtivo, faz parte do contexto. Então, isso não há o desperdício de energias. Porque quando a pessoa fala, o projetor fala da sua experiência em um contexto deslocado, ela perde energias, ela sai cansada, sai com mal-estar, gera a sensação de antagonismo em relação ao que ela falou e gera mal-estar para a pessoa também que falou. Então, ela sai com sensação energética, holossomática de mal-estar. Né? As emoções ficam exacerbadas, pode causar algum desconforto, ela se sentir deslocada, constrangida, com mal-estar, perde energia, sai assimilada, porque a outra pessoa pensou e tem as consciências. Precisamos lembrar sempre disso, que nós nunca estamos sozinhos. Então, tem as consciências extrafísicas também. Então, às vezes, ocorre uma assimilação energética deslocada. Não haveria necessidade de assimilar com aquela situação, com aquelas consciências, e devido à falta de lucidez, à falta de sensibilidade mesmo, energética, contexto, né, parapsíquica, do contexto, a pessoa sai com mal-estar. E muitas vezes leva até dias para desfazer, para limpar. Então, é importante estar atento a isso. Quando faz um relato projetivo, por exemplo, na sala de aula da docência conscienciológica, o professor sai com bem-estar, soma as energias, há um ganho de energias, porque falou naquele contexto que assistiu a outra pessoa, outra consciência, e assistiu as consciências. Então, houve uma ampliação da lucidez, uma ampliação
às vezes, da própria compreensão em relação à autopesquisa, ao contexto, ao esclarecimento daquela consciência que estava precisando daquele exemplo, daquele contexto. Mesmo em sala de aula, também é bom deixarmos claro que o projetor não precisa sair falando, pode sair falando do experimento, só porque está em sala de aula, sair falando do experimento. Às vezes é deslocado mesmo. E ele vai se sentir com mal-estar também naquele instante. Ele vai escrever o livro dos experimentos dele, né? E é legal, não é só de experimentos. Que é bem o ideal é isso, é estudar e escrever o livro. Porque aí ele vai acessar as pessoas que estão realmente interessadas. É bem legal. Vai assistir as consciências consciex que realmente estão interessadas sobre o experimento. Ciclologia. Só fazer aqui, depois a gente vai. Ciclologia, página 19. Poderia falar um pouco de cada ciclo? O ciclo projetivo é o primeiro. Então, são as fases aí da projeção consciente. Então, tem a vigília física anterior, em relação no ciclo projetivo, né? No Projeciologia está bem descrito todas as fases do ciclo projetivo. Então, o primeiro é a vigília física anterior, que é a preparação para a projeção consciente. Então, o projetor estar atento em relação aí toda a preparação da base física, desde a cama, se ele vai deitar, ou da cadeira, se está confortável, a roupa, tomar um banho antes de aplicar uma técnica projetiva, estar alimentado não muito, nem menos, mas que sinta-se bem, verificar a aura, né, se tem aura projetiva, como que está o contexto extrafísico, então fazer uso da parapercepção, da sensibilidade energética, parapsíquica que a pessoa disponha, né, que ela tenha, mobilizar as energias, isso ajuda bastante. Então, essa é a fase de preparação. E escolha do horário também. O melhor horário, ele é o horário, eu vejo que é o horário da madrugada. Né? O professor Valdo coloca isso no Projeciologia, e eu concordo também. É um horário muito bom para a aplicação de técnicas projetivas. Porque a pessoa já está descansada, já dormiu, então a escolha do horário é importante. Outra fase, a exteriorização, que é a fase da exteriorização da consciência, que é a decolagem, é a saída do corpo, é a descoincidência do psicossoma do corpo físico, que é a outra fase. O período extrafísico, então, é a volitação, é o contato com as consciências, o contato com o ambiente extrafísico, com as consciências projetadas. Depois tem a interiorização, que é o despertamento físico, o retorno à base física, então a semidescoincidência, e depois a vigília física posterior, que é o registro, a rememoração, e o banho pós-projetivo, se a pessoa teve uma projeção consciente, pode ocorrer aí o banho pós-projetivo, que é uma decorrência quase que natural em função da projeção consciente, em função do encaixe dos veículos de manifestação, do psicossoma, do energossoma e do mentalsoma, ela vem com bastante energias. E muitas vezes, ao ocorrer o encaixe no corpo físico, ocorre então aí a descarga de energias, ocorrendo um alto banho de energias. O outro ciclo, esse seria o ciclo projetivo. Então, para um aprofundamento, se a pessoa é de primeira vez, ela pode procurar os cursos do IPC, que tem o Assistenciologia, o curso integrado de Projeciologia, que falam sobre esse ciclo projetivo, e tem o livro Projeciologia, o tratado do professor Valdo também. Tem até a escola de projeção lúcida, não tem lá no IPC também? Sim, também tem. Tem esse curso que ajuda, é um curso prático, né? Que ajuda a pessoa a sair do corpo, a desenvolver a projeção. E o outro ciclo é o ciclo vivência da projeção consciente, registro dos fatos, interpretação do conteúdo. Então, esse é um ciclo que nós vivenciamos, principalmente quem investe aí na projeção. Né? Então, a pessoa vivencia a projeção, que faz parte da natureza humana. Todos os seres humanos passam pela projeção. Né? Seja, pelo menos uma vez durante a noite, a pessoa descoincide. Muitas vezes o que ocorre é que as pessoas não lembram, mas é um ciclo que acontece, pelo menos a semidescoincidência do psicossoma, durante a noite, pelo menos uma vez, ocorre, da descoincidência do psicossoma. Então, seja a vivência da projeção consciente, quando a pessoa está lúcida no extrafísico,
o registro dos parafatos, da experiência, o que a pessoa vivenciou, e a interpretação do conteúdo, isso é importante, principalmente quem tem o deslumbramento, né, ou sente vontade de comentar. Às vezes o deslumbramento não é aquele deslumbramento patológico, exagerado, mas existe, que é aquela vontade de falar sobre os experimentos. Então, quando a pessoa começa a ter mais autocrítica, começa a aprofundar mais essa pesquisa, isso a tendência é de acalmar. Então, ela fica mais serena, mais tranquila, e aí, então, ela começa a escrever. Né? Escreve o livro, escreve verbetes, escreve artigos. Oi. Parabéns pela escolha do tema. Esses temas de projeção sempre são muito bem-vindos aqui. Né? E eu queria te perguntar, na página 20, em Culturologia, a cultura da projeção-crítica. Você pode detalhar especificamente a projeção-crítica? Então, para nós entendermos a projeção-crítica, é importante entender a projeciografia, né? Então, a projeciografia é fazer o registro da projeção. E após a pessoa registrar a projeção em detalhes, sem empregar durante o registro as emoções e as interpretações pessoais. Isso é muito importante para ela fazer a projeção-crítica. Então, o que eu quis colocar aqui com a cultura da projeção-crítica? Cada vez que o projetor tem uma projeção consciente, ela fazer o registro da experiência exatamente como ela percebeu, como ela vivenciou, e depois ela fazer uma análise daquele registro. A projeção-crítica é isso, é verificar se aquele fato que ela vivenciou tem lógica. E isso ela pode trazer para o contexto dela do dia a dia. Então, como que eu observo isso? Com quem que eu convivo? Ou com quem que a pessoa convive? Quais os contextos, os interesses que ela passa no dia a dia? E qual a relação desses contextos, dos interesses pessoais dela tem com a projeção que ela vivenciou? Aí ela vai ver se tem lógica, se não tem. Aí se tinha devaneio, se era sonho, se ela misturou também o sonho, se misturou a projeção com o sonho, se em algum momento houve assim, uma queda da lucidez durante a projeção, se aquilo que ela estava vivendo realmente tem lógica para ela, né? Ou era uma consciência. Às vezes, o que ajuda muito é não ter o preconceito, que no extrafísico vai encontrar consciências de vários tipos. Então, ela vivenciar aquele fenômeno e depois registrar exatamente como ela viu. Então, aí depois, quando ela começa a fazer isso no dia a dia, entra na cultura. É isso. Então, se torna, posso dizer, quase que um hábito, né? Ela fazer a projeção-crítica. Então, isso ela incorpora a rotina dela, se torna parte da vida da pessoa. Então, ela fazer a projeção-crítica. E aí, então, começa a diferenciar o que é sonho, o que é a hipnagogia, que é aquele momento que ela está saindo do corpo, que pode ocorrer os sonhos, as imagens oníricas, da projeção propriamente dita, que ela está lúcida, e também da interiorização, que são as imagens que ela pode misturar com o sonho quando há lapso de lucidez. Agora, para se tornar um hábito, o ideal durante a projeciografia é a pessoa evitar a crítica, né? Fazer o registro completo na projeciografia e, a posteriori, fazer a projeciocrítica. Isso. Se você registra, teve uma experiência, quando eu estou falando de projeção consciente, é estar lúcido como aqui agora nós estamos. Não é só rememorar, só lembrar da projeção. É importante você fazer o registro também da rememoração, mas estar lúcido é estar como nós estamos aqui agora, ou com mais lucidez, né? Então, a pessoa, nessa questão que eu falo de projeção consciente, ou quando tem uma rememoração também, a pessoa estava lúcida, ela agia, ela estava lúcida no extrafísico, mas não para o extrafísico. Ou ela age, ela interage com as consciências projetadas, mas ela não se dá conta que está projetada. Aí ela volta e registra, é importante isso, ajuda muito depois para começar a melhorar o nível de lucidez da pessoa, a qualidade da lucidez também. Ela estava lúcida, mas aí, por que não me dei conta de que eu poderia aumentar a minha lucidez naquele instante? Uma técnica que ajuda muito é se observar
aqui no extrafísico, como que a pessoa fica durante o dia a dia. Você faz as atividades no automatismo ou com lucidez. Geralmente, nós agimos no extrafísico da maneira que nós agimos aqui também. Se nós estamos lúcidos, nós temos mais autocrítica em relação àquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós refletimos antes de ter as nossas ações, antes de pensar. Então, isso ajuda bastante no extrafísico. E ajuda a pessoa, quando ela faz o registro, ela registrar exatamente do modo que ela percebeu, mesmo que seja bizarra a E percepção. o que você acha que é a melhor, qual a forma melhor de registrar? Horário, temperatura, antes, depois, na projeciografia, do registro da projeção. O que você acha que é mais produtivo aí? É bom colocar, eu gosto de colocar o horário. Quando eu aplico uma técnica projetiva, que eu vou intencionalmente, pela própria vontade, eu coloco a data, o horário, que eu começo a aplicar a técnica projetiva. Aí, quando eu retorno, a primeira coisa que eu coloco é o horário, porque depois começa a fazer o registro, e aí vem as informações, e aí você pode perder, às vezes, 1 minuto, 2, ou pode, puxa, mas que horário era mesmo? Que com o parapsiquismo, você começa a relembrar, e aí depois, será que era 1 minuto a mais, os próprios segundos, né? Uhum. A temperatura também é importante. Se o dia está chuvoso, se não estava. Isso é importante registrar antes. E aí, quando retorna, também pode registrar. Eu vejo que é importante isso. E aí faz um relato, exatamente como lembra. Ok, obrigada. Fatologia, na página 18 também, que é a primeira, né? Final da 5ª linha de baixo para cima. Poderia listar algumas consequências da explicitação do fenômeno projetivo? Poderia exemplificar em quais situações a exposição do fenômeno projetivo seria útil? Achou? 5ª linha de baixo para cima. Sim. Tá. As consequências da explicitação do fenômeno projetivo. E depois a gente vai exemplificar. Começa a ponderação sobre as consequências da explicitação do fenômeno projetivo. Uhum. Sim, falar, por exemplo, uma projeção que a pessoa, de repente, ela percebeu, ou estava fazendo uma assistência, e como que ela percebeu o padrão daquela consciência no extrafísico. Então, isso é anticosmoético, né? Então, já tem, até o professor Valdo escreveu, né, do pré-perdão. Então, a pessoa, a consciência sai do corpo, vai fazer assistência, ela percebe o padrão da consciência no extrafísico, volta, e aí ela vai relatar. E mesmo projetados, percebe o padrão, né, das consciências em relação às outras consciências projetadas, também pode perceber. Então, é preciso ter discernimento, né, ponderação. Você vai estar projetado, você vai ter acesso a determinadas informações. Vai ver os bastidores, os né? Bastidores. E aí vai ter, como é que fala? Informação privilegiada, né? E aí também faz com isso, né? Outra situação é a explicitação das consciências. Então, eu lembro assim, das primeiras projeções que eu vi as consciências que estavam próximas. E, muitas vezes, precisa fazer assistência, ou seja, às vezes a consciência ela está ali para ser assistida, não pode não ter relação direta com o projetor, mas pode ter. Né? Então, por que está aquela consciência ali? Você vai ter acesso aos bastidores, então é preciso aí a ponderação. Não vai falar o que está percebendo, né? Tudo. Você vai falar aquilo que é assistencial. Então, que vai ser produtivo, que vai ajudar a consciência. Então, eu acho que esse é um dos aspectos principais. Aí ela queria também exemplificar situações onde a exposição do fenômeno é útil. Não é útil? Quando é útil. Quando que é útil expor um experimento? Você já tinha falado da questão da aula, né? Em relação à sala de aula, da docência conscienciológica, quando o contexto da aula também requer aquela explicitação, aquele exemplo. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de projeção, medo de consciências. Então, o projetor pode falar, o professor pode falar que ele saiu do corpo, que ele percebeu a consciência, que ele falou, ou teve uma troca de
informação com a consciex, né, e que voltou para o corpo, retornou, não sentiu medo, e que tem que ter uma coragem também, você vai ver os bastidores no extrafísico. Né? Então, tem vários contextos. O projetor pode sair do corpo e perceber diretamente o amparador, quando é uma projeção assistida, ou pode sair do corpo aplicando a técnica intencionalmente, e ela não vai perceber que tem amparador ali no ambiente, ela vai perceber as consciexes. Né? E aí ela vai ver os bastidores do contexto extrafísico. E aí diminui os autoenganos, né? Exatamente, diminui os autoenganos. Um aspecto muito importante em relação à superação do deslumbramento projetivo é a pessoa admitir a sua condição, né? Que ainda desconhece bastante sobre projeção, que desconhece em relação a si mesmo, né? As companhias extrafísicas. Aí que entra a importância da autopesquisa, da reciclagem intraconsciencial, de não ter pato pensenes. Né? Um outro exemplo que pode ser aqui em relação à projeção de consequências é a consciência estar projetada num ambiente positivo e ela não controla os próprios pensamentos. E aí ela começa a pensar em relação ao comportamento daquelas consciexes, começa a fazer alguma evocação deslocada e ela sai daquele ambiente. Né? Então, isso, diante de uma assistência, é muito constrangedor para o projetor. Paragafe. É uma paragafe imensa. A paragafe diante das consciexes e diante dos amparadores. Aí volta para o intrafísico, puxa, que constrangimento. Né? Aí ela vai relatar isso para outra pessoa que passou por isso. Então, isso pode ser didático para a pessoa, né? Mas aí sempre começa a ocorrer isso leva ao recesso projetivo. Muitas vezes, se a pessoa não se reeduca, ela pode perder a confiança dos amparadores para fazer assistência. Como que o amparador vai contar com a pessoa para fazer assistência, chega no momento na frente das consciexes, ela não controla os seus pensamentos, os julgamentos. Então, na assistência, isso não pode ocorrer. Não pode. É preciso pré-perdão com antecedência. E muitas vezes ocorre o reconhecimento das consciexes na assistência. Está assistindo e, de repente, percebe aquela consciex lá do passado, está naquela situação. Então, também a importância de não entrar na emoção, na comoção daquele momento, do reconhecimento daquela consciex. É uma outra consequência, a pessoa ficar falando que ela percebeu isso. Não é importante colocar isso na sua lista e começar a estudar. O que levou àquela emoção, o que ela precisa trabalhar aqui no intrafísico, quais são os aspectos do seu psicossoma que não estão bem reciclados. Né? Então, começar a aplicar técnicas, que nós temos muitas técnicas, né, dentro da conscienciologia para a pessoa fazer essa autossuperação. Acho que são alguns exemplos, né, que ajudam bastante de situações, né, e as consequências disso. Então, a pessoa fica emocional, como o comparador vai contar com ela? Vai sair do corpo, para ir aonde? Ela quer fazer uma pesquisa, tem um tema de pesquisa que ela tem interesse em aprofundar. Se há um tema de pesquisa, provavelmente ela vai ter que pesquisar em dimensões mais equilibradas, e para ficar nessas dimensões equilibradas projetado, já existe um nível de equilíbrio, de serenidade do projetor. Então, para isso, ele precisa trabalhar aqui no intrafísico. Sim? Eu queria te perguntar, te cortei, né? Você estava falando uma frase, eu te cortei. Eu queria te perguntar, aqui na página 19, eu fiquei curiosa, você estava falando do nível de harmonia, de bem-estar que a pessoa precisa, mas na tua enumerologia, eu queria que você relacionasse, você trouxe aqui a aplicação da autoconsciencioterapia. Por que especificamente? Considerando isso que eu estava falando, quando eu coloquei aqui, aplicação da autoconsciencioterapia. Isso. Então, por exemplo, o projetor percebe que ele tem emoção, é emocional. O que ele pode fazer de técnica para superar a emoção? Uma das técnicas é a autoconsciencioterapia. Eu coloquei isso aqui porque eu apliquei comigo a autoconsciencioterapia. Eu fazia o registro das projeções, eu fazia a projeção crítica, aí eu retirava dali o que eu precisava trabalhar.
quais eram os aspectos que eu precisava aprofundar que estavam atrapalhando a projeção. E o que me ajudava era a autoconsciência terapia. Então, gera um mal-estar na pessoa quando ela começa a identificar os trafares. E uma das técnicas é o enfrentamento do mal-estar. É uma técnica autoconsciência terápica. Sim, aí você vai estudar aquele tema, vai enfrentar aquele mal-estar. Né? Um exemplo é o deslumbramento projetivo. Quando a pessoa é deslumbrada, falar para ela que é deslumbrada, dá um mal-estar. Então, precisa fazer o enfrentamento do mal-estar. E aí buscar técnicas que você possa fazer essa autossuperação. O que eu ia falar antes que você cortou seria o laboratório da imobilidade física Vigil. Esse eu fiz muito, tanto em casa quanto aqui próprio no laboratório do CAEC. Então, ele ajuda muito você a observar a manifestação dos veículos de manifestação. Então, as emoções, as energias, o laboratório da pensenidade, então, o padrão dos pensamentos. Então, eu estava fora, tinha um padrão de pensamento. Chegava lá, começava a pensar em relação àqueles trafares que eu queria aprofundar e fazer a reciclagem, meu padrão mudava totalmente. Então, como levar isso para o dia a dia, essa tranquilidade, esse bem-estar, né? Trazer para o dia a dia aqui no intrafísico e depois manifestar no extrafísico quando projetado. Então, fazer essa conexão. Aí entra a autoconsciência terapia, para você enfrentar esse, que também gera um mal-estar. Você vai ver como que estava antes, antes de entrar no laboratório, e como estou aqui no laboratório. Então, aí exige aplicar técnicas para fazer o enfrentamento do mal-estar e sustentar a autossuperação. Agora, uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você falou que, com a projeciocrítica, você identificou na projeciografia algumas questões que você teve que levar para a autoconsciência terapia. Foi a projeciocrítica que te ajudou nessa identificação? Sim, porque eu aplicava a autoconsciência terapia depois, em cima daqueles aspectos que eu precisava reciclar. Você já levava na autoconsciência terapia os aspectos que você tinha identificado. E eu faço isso até hoje. Bacana isso. Eu faço isso há muitos anos já. Isso já tornou assim, está na minha cultura, assim, sabe? Todos os dias, quando eu acordo, eu verifico. O que eu relembrei, às vezes de madrugada. Eu acordo, eu registro, e aí, no dia seguinte, eu vou ver o que tinha a ver aquilo comigo. Por que aquela tipo de projeção, aquela situação, eu estava passando por aquilo. E, às vezes, situações muito positivas, muito boas, muito agradáveis. Então, o que me levou a passar por estar naquela dimensão, com aquelas consciências, naquele contexto, e eu perceber aquela situação. E aí, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para que isso ocorra com mais frequência. Sabe? E qual é o espaço entre você fazer a projeciografia e fazer a projeciocrítica? 24 horas, algumas horas, um tempo depois? Depende do tempo. Às vezes eu faço imediatamente, às vezes eu faço depois. O importante é registrar. Às vezes eu faço no dia seguinte. Quando eu estava fazendo aqui, aplicando as técnicas para a superação do deslumbramento, eu fazia diariamente. Quando eu fazia o registro, e no final da tarde eu fazia o registro do dia. Foi o que eu falei no início da tertúlia. Eu fazia o registro de como que eu passava o dia, e aí eu fazia a identificação daqueles traços, aí ia verificar dentro da autoconsciência terapia quais as técnicas que eu poderia aplicar. E aí eu começava a aplicação das técnicas. E eu não vou ter como não te perguntar exemplo. Claro que você não precisa abrir totalmente, mas a curiosidade. Você fazia o registro e associava com a projeciografia. Você pode dar algum exemplo para a gente entender isso, deixar isso um pouquinho mais claro? No seu caso aí. Então, por exemplo, já ocorreu de eu sair do corpo e eu fiquei eufórica, eu fiquei muito feliz. Eu tive projeção de consciência contínua e eu fiquei tão feliz fora do corpo que eu retornei do quarto mesmo para o soma. Aí, quando eu entrei no soma, eu pensei, puxa, mas eu fiquei tão feliz assim. Isso é uma euforia extrafísica. Isso é uma paragafe. Porque você volta, né? Porque eu percebi que tinha energia, tinha um padrão, estava positivo. Eu saí do corpo, eu percebi que o ambiente do quarto estava positivo, estava bom. E aí eu retornei para o corpo. E aí eu fiquei tão feliz que eu não saí mais do corpo naquele dia. Isso é uma paragafe.
Então, isso pega tanto o projetor dentro da saída da descoincidência do psicossoma, imediatamente a seguir, quanto estar no extrafísico. Pode ocorrer, seja com o amparador, diante de uma assistência, quanto numa dimensão onde está com outras consciências e consciências, e, de repente, a pessoa fica muito feliz, muito eufórica, porque está pensando mais rápido, porque está mais lúcida, e aí retorna para o corpo. Perde a projeção. Perde a oportunidade. Isso. E aí, trabalhar a euforia. Aí, verificar no dia a dia aqui. Eu fico eufórica, fico muito feliz quando eu recebo uma notícia. Quando ocorre uma sincronicidade, como que eu fico? Fico muito eufórica? Aí, começo por aqui a autopesquisa. Sabe? Procurando aí aplicar. Aí entra o Laboratório da Imobilidade Física Vigil. Ele ajuda muito nesse contexto. Para acalmar um pouco o psicossoma, as energias, para conseguir ficar melhor. Ok, obrigada. Aproveitando, você falou em paragafes extrafísica, e no caso, eu queria perguntar também a questão das gafes intrafísicas. Qual é a diferença, ou como é que você falou aqui da paragafes, a superação das paragafes e Tá. E tem a superação das gafes intrafísicas. É mais com relação a relato? É a relato. Então, as gafes intrafísicas, por exemplo, falar de uma projeção e um local deslocado para a pessoa que não está interessada, ou às vezes ela tem interesse, mas não é o momento certo de falar sobre a projeção. Isso é uma gafe intrafísica. A pessoa fala, o outro fica olhando, sabe? Fica assim, deslocado. Não tem continuidade a conversa, é uma gafe intrafísica. Às vezes, num curso, o curso não tem a ver com aquele assunto, e a pessoa fala. E uma paragafe é o exemplo que eu estava falando, a euforia, estar lá na... Posso dar uma contribuição aí, um exemplo? Aí? Numa determinada situação que o projetor acaba falando para a pessoa que é interessada, mas no momento não é adequado, porque às vezes o cônjuge daquele interessado é antagônico. E aí, por acaso, ele apareceu na hora ali e acabou sabendo... acabou entrando na conversa e acabou gerando um certo antagonismo. Isso já gera uma gafe por si só, né? Então, um momento errado... Gera um mal-estar, né? Já gera o mesmo que o mico. É o mico. Mico. Pensenologia, página 18 também. Segunda linha. Poderia relacionar os ortopensenes com o tema do verbete? O holopensene? Ortopensenes. Orto. Ah, sim, o ortopensene ajuda bastante. Usando o exemplo que eu tinha colocado da pessoa, ela está projetada num ambiente e ela não mantém a ortopensenidade, então ela sai daquele ambiente. Então, isso não é o ideal, né? Fazer um pato pensene lá, acabou, né? Foi. Acabou a projeção. Patologia, também na página 18, a gente não saiu da página 18 quase, né? Final da 9ª linha. Poderia discorrer a respeito do ato de escolher a experiência certa, falar para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para assistir o interlocutor? Seria o exemplo da sala de aula que eu coloquei, né? Do projetor, do professor. Falar, né, a informação certa, naquele contexto que vai ajudar a pessoa, ou vai ajudar a pessoa naquele momento. Ou no dia a dia também, pode ajudar a pessoa se a pessoa está precisando da informação, né, seria isso. Vai ajudar. Vai ajudar, isso. Patologia, também na mesma página 18, a 4ª linha de baixo para cima. Poderia exemplificar com casuística pessoal, tem um parênteses aqui, ó, com casuística pessoal, a superação das gafes intrafísicas geradas a partir dos relatos das experiências projetivas e, a seguir, a superação da ansiedade para falar sobre as experiências projetivas. Então, acho que eu já coloquei exemplos, mas posso repetir assim, né? Então, falar sobre os experimentos projetivos em local deslocado,
né, para a pessoa que não está interessada, ou sempre repetir, sempre gostar de estar falando sobre os experimentos projetivos. Então, isso leva a é uma gafe intrafísica, né? Então, chega um momento que você percebe, você começa a usar a sensibilidade, você percebe que está deslocado, não está de acordo com o momento, com a outra pessoa. Ela não está interessada em ficar sabendo a sequência de experimentos projetivos que a pessoa tem, né? E aí, como é que supera a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser superada com várias técnicas. Uma delas, que eu já falei, é o laboratório de mobilidade física vígil, a técnica de mobilidade física vígil. Isso ajuda bastante. Que tem a ansiedade patológica. A ansiedade todos nós temos um pouco, que é saudável. Agora, tem a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que a pessoa ela não espera o momento certo para falar, ela fala. Então, isso é uma dificuldade que a pessoa tem em se controlar para falar. Vai no impulso, né? Vai no impulso, quando vê, já falou. Então, ela não pensa antes de falar. Então, a aplicação de técnicas conscienciológicas ajuda bastante a pessoa a fazer essa superação dessa ansiedade. E o laboratório da imobilidade física vígil é bom porque ele trabalha os 4 veículos de manifestação. O corpo físico quer ficar quieto, né? Não movimentar o corpo físico, porque a pessoa vai ficar 3 horas olhando para uma parede branca. Então, ela vai perceber os pensenes. Então, se tem patopensenes, é um outro exemplo aí em relação da ortopensenidade, que foi perguntado em relação ao deslumbramento projetivo. Então, tem ortopensenes? Quais são os pensamentos sadios, lógicos, que surgem? E que muitas vezes a pessoa, como ela não tem autocrítica, ela não percebe que tem aqueles pensamentos, que aquilo pode ser incorporado ao dia a dia dela, né, os ortopensenes. E ela valoriza muito mais os pensamentos assim mais da ansiedade, mais impulsivo. E aí, então, ela percebe que tem esses pensamentos, que ela consegue produzir esses pensamentos ortopensênicos, saudáveis, e que são muito propícios, principalmente no momento que está projetado. E aí ajuda muito na superação da ansiedade, porque vai trabalhar na imobilidade física vígil, o psicossoma, as emoções, a impulsividade, as energias, vai perceber se as energias estão mais soltas, se está mais desassimilado, que a dificuldade de fazer a desassimilação das energias também leva à impulsividade, a pessoa fica assimilada com as consciências. Aí como que fica? Às vezes a impulsividade nem é da pessoa, mas ela não percebe quais são as companhias extrafísicas que estão com ela. Então isso também leva à impulsividade. Crescendologia, na página 19, segunda linha. Poderia falar sobre o crescendo, trabalho diário com as energias, desenvolvimento projetivo? Sim, esse crescendo, eu coloquei pensando que o domínio das energias é a chave para a projetabilidade, para a saída lúcida do corpo. Então, é o início, né? Então, importante aí, né, frisar que é o início do desenvolvimento projetivo. A pessoa domina as energias, ela vai facilitar a descoincidência do psicossoma. Então, aí ela vai produzir as projeções. E, a partir das projeções, é que vai aprofundar a sua autopesquisa, vai ver os seus bastidores, vai ver o extrafísico, e aí, então, começa o desenvolvimento projetivo mais avançado. Então, para a pessoa desenvolver a projeção, não é só sair do corpo. Requer aí levar em consideração também a cosmoética da pessoa. Então, isso é bem importante, por isso coloco na codigologia. O Código Pessoal de Cosmoética pautando o desenvolvimento projetivo. Então, ele é um pré-requisito indispensável para o desenvolvimento projetivo. Então, se a pessoa não tem cosmoética, isso dificulta o desenvolvimento mais avançado. Então, ou seja, projeção de mental soma. Para a pessoa chegar a ter a projeção de mental soma, exige domínio das energias em alto nível, exige um alto desassédio grande em relação às ideias, metas evolutivas, para ela conseguir adentrar a dimensão mental somática. E conviver lá com as consciências, né? E também captar as ideias na dimensão extrafísica. Tem um relato. Em janeiro de 2001, quando adormeci, minha consciência pensou em sair do corpo.
Quando estava saindo lucidamente, um mentor muito parecido com o professor Valdo me empurrou de volta ao corpo e falou que ainda não era a minha hora. Hoje vejo com mais clareza esse mentor poderia ter sido o professor Valdo? Ou algum mentor que vos acompanha? O que você acha? Então, só a pessoa que vai saber quem é essa consciência. Porque sair do corpo lúcido, todos nós saímos lúcidos, saímos do corpo, não com lucidez toda noite. Agora, se a pessoa quer sair do corpo, o amparador não vai impedir a pessoa de sair do corpo. Quer ver a intenção também, por que a pessoa queria sair do corpo? Para onde que ela queria ir? Quais as metas? Acho que vale a pena pesquisar isso e refletir, né? Por que você quer sair do corpo? Eu vejo que isso é bem importante dentro dos 18 anos aí de docência conscienciológica, que eu venho já estudando e tendo projeções, eu verifico assim, que a intenção, por que quer se projetar? Né? Por que sair do corpo? Então, acho que isso é um aspecto bem importante. Que os amparadores, quando eles percebem que nós temos intenção sadia, que nós queremos ajudar as consciências, eles vão aprimorar a lucidez e ajudar a sair do corpo. Né? E não deixar a pessoa sem lucidez. Acho que vale a pena ver a intencionalidade, né? E aprofundar em relação a isso. Não valorizar tanto também o experimento e começar a aplicar técnicas projetivas para produzir outros experimentos, tendo alvos projetivos. Acho que isso ajuda bastante. Se ter um alvo, sair do corpo, por exemplo, sair do corpo e ver a base física como está, isso é um alvo extrafísico. Então, isso ajuda já, né? É um exemplo. Aí a pessoa pode ter outros alvos projetivos. Pode ir. Eu acho que eu também falaria para a pessoa ter atenção, que ela falou um mentor, né? Será que era mentor mesmo? Porque eu não sei o nível de conhecimento que esse é um rapaz. O rapaz, eu acho, é o nome de homem aqui, não sei se é novo ou com mais idade. Mas, de qualquer forma, o nível de conhecimento que ele tem, né? Porque, até pela palavra mentor, né? Porque a gente vê o seguinte, as consciências extrafísicas, elas podem se transfigurar com as mais diversas aparências, né, paravisuais, né? Então, quem vê paravisual não necessariamente está vendo a realidade. Eu acho que é interessante também abordar isso aí, né, Valéria? Isso aí, a pessoa não se impressionar só porque parecia com o professor Valdo, não significa que era ele. Isso é bem importante frisar. E buscar, se você tem interesse em desenvolver a projeção consciente, buscar um curso. Hoje tem o curso do IPC EAD. É porque ele é de Salvador. Então, tem a unidade do IPC em Salvador. Eu acabei de dar um SP2 lá agora, há uma semana. Eu vou te dar o telefone de Salvador. Não sei se você já conhece. Caso você já conheça, você desconsidera, né? É 71, né? 3450-0628. 3450-0628. Esse é o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem a sede aí em Salvador. Então, eu não sei se você já conhece, mas caso não conheça, vale a pena ir lá, fazer os cursos, tem palestras, fazer os cursos, né? Para entender mais essa questão da projeção. Acho que vai clarear bastante. Isso, pela própria linguagem que usa mentor, eu não sei se qual é o por isso que eu achei que nós, na Conscienciologia, falamos amparador, que é aquela consciência que ampara. Então, o amparador, se a pessoa está lúcido, saindo do corpo com intenção positiva, ele vai ampliar nossa lucidez, ele vai nos ajudar, ele vai nos inspirar, para que possamos ter mais projeções, a melhorar a lucidez, fazer as nossas reciclagens pessoais. Eu vejo nesse contexto, quando é positivo. Agora, quando não é positivo, os assediadores, é o contrário. Eles empurram a pessoa que não tem a projeção, que não aprofunde sua autopesquisa, amedrontando muitas vezes a consciência, amedrontando a pessoa. Então, um aspecto muito importante na projeção é isso, é não ter medo. É buscar a informação. Acho que o melhor aspecto que ajuda aí no autodesassédio e a superação do medo da projeção é a informação. E hoje nós temos as instituições conscienciocêntricas que nos ajudam, temos o tratado Projeciologia disponível para a pessoa estudar, tem as técnicas projetivas, tem cursos que ajudam a pessoa a desenvolver a projeção. Eu vou só continuar aqui, que é do mesmo verbetógrafo, Tertuliano, né? Tem mais duas perguntas, vamos atendê-lo, depois a gente...
Colegiologia, na página 19. Qual a importância do colégio invisível da projeciologia? Tem como acessar? Seria cosmoético pedir TENEPS e cirurgia invisível a entes da família e ou amigos, sem que os mesmos saibam, sendo estes descrentes e ou católicos demais? Então, vamos começar por partes. Primeiro, o colégio invisível. O colégio invisível da projeciologia tem o objetivo de estudar a projeção consciente. A projeção consciente, e eu acho que tem um site, né, do colégio, não tem aqui, né? Mas é um grupo de pessoas que estudam a projeção consciente, com o objetivo de escrever livros, aprofundar o conhecimento e escrever artigos, aprofundar o desenvolvimento da projeção. Eu não sei se não, será que no site da Unicim tem link para os eu acho que é a invisíveis? Unicim que tem isso, que eles. Eu sei que esse colégio invisível existe. Eu acho que a Unicim, a lista aqui. O Roberto Almeida que coordena os colégios invisíveis. Eu não peguei o link, mas existe. Ou então procura a Unicim. O site da Unicim? O site da Unicim. E ver se eu tenho aqui. Você achou aí? Eu tenho aqui também. Ver se eu tenho o site aqui, senão eu te pego aí, por favor. Unicim, é www. Será que ele ouviu o Unicim? Então, era www.unicim.org. Unicim é U-N-I-C, C de carro, I-N. E aqui nós temos o Colégio Invisível da Projeciologia. O coordenador que nós temos aqui é o Ariberto. E temos aqui um e-mail. Ariberto, ariberto.metz, M-E-T-Z, ifpr.edu.br. Então, qualquer dúvida também, você manda um e-mail lá para a turma do Tertuliário, né? Que a equipe também manda um e-mail para você certinho. Tá bom? Já consertou aqui? Ainda não? Então, vamos aqui. Então, vamos continuar aqui a atender o nosso colega de Salvador. Então, agora, a outra pergunta, né? Seria cosmoético, então, pedir TENEPS e cirurgia invisível a entes da família ou amigos sem que eles saibam? O que você acha? O ideal é falar com a pessoa, né? Porque você está pedindo assistência para eles, por quê? Muitas vezes a pessoa não quer ser assistido. O primeiro passo que eu vejo é conversar com a pessoa. Se ela quer receber assistência, mesmo que não tenha nenhum conhecimento em relação à conscienciologia, a pessoa pode receber assistência, pode ser encaminhado o nome para a TENEPS, de algum tenepsista, ou pedir para a cirurgia, que tem o site, né, da paracirurgia, que é o Hernande, né? Isso, não sei também. Temos aqui, Agora, primeiro, é importante conversar com a pessoa, porque para participar da paracirurgia, tem uma preparação para a pessoa, para ela receber a assistência, né? Ela precisa ficar mais relaxada, acho que mais tranquila, naquele dia mais disponível para a atuação dos amparadores. Então, a pessoa precisa se predispor a isso. Se a pessoa quer receber assistência, eu não vejo problema. Primeiro, conversar com elas. Porque, às vezes, quem quer colocar o nome da pessoa na TENEPS é o que mais precisa de assistência. Eu acho que se informar sobre a questão da paracirurgia, você tem aí, Cátia, essa não, né? Eu posso dar o e-mail do Ectolab. E aí você se informa lá da questão, como que é o procedimento da questão da paracirurgia. A gente tem aqui Ectolab, ECTOLAB, @ectolabdenovo.org. Aí você manda um e-mail para lá que eles vão te informar como é que é esse procedimento aí em relação à paracirurgia. E vamos só mais uma pergunta dele, mais um caso aqui, para a gente fechar e passar para os tertulianos aqui. Professora Adriane Valdirene. Eu ia para casa quando, de repente, uma luz branca forte corta o céu, como se fosse um cometa ou raio. Depois, um ponto branco de luz foi se expandindo,
uma luz azul cintilante intensa inundou o ambiente. Depois disso, não me lembrei de mais nada. Passei 30 anos para perceber que estava projetado, depois de assistir às tertúlias conscienciológicas. Mas para mim era real, como se fosse físico. O que poderia ser essa luz? Se a pessoa estava projetada, é isso? Não está claro. Não está claro. Ela falou que ela ia para casa, de repente uma luz forte corta o céu como se fosse um cometa. E não sei, está projetado ou não está projetado? É. Porque se ela está projetada, depende da dimensão que ela está, tem as consciências pontiformes, né, que elas ficam como se fosse um ponto de luz. Mas não ficou claro se está projetado. Eu acho que tinha que ficar mais claro isso aqui, né? Você vai falar, Júlio? Agora, essa semana, exatamente nesses dias, está acontecendo inclusive chuvas de meteoros. Há uma possibilidade de ser alguma ocorrência, digamos assim, rara nesse sentido também. Ele está falando que foi há 30 anos atrás. Essas chuvas são periódicas. Periódicas, né? De tempos em tempos, dependendo do local onde a Terra está passando, se ela passou por algum local no espaço, a Terra está passando por algum local no espaço onde já passou ali um cometa e deixou detritos, esses detritos, ao entrar na atmosfera, acabam gerando faíscas muitas vezes bastante luminosas e com rastros. Então, uma parte pode ser isso aí também, mas isso não explica, só explica a primeira parte que ele descreveu, não explica o resto. Então, aí é preciso ver, pode ser extrafísico também. Aí... acho que o que mais sério é anotar experimento e se informar. Aquilo que a Valdirene já falou aqui, a professora, né? Porque se informando, você vai ter mais informações sobre esses fenômenos parapsíquicos e até sobre os fenômenos físicos, para fazer, como o professor Júlio falou, essas correlações, o que é físico, o que não é físico. Então, é sempre importante esse discernimento na hora de avaliar o experimento, né? E para ter esse discernimento, para averiguar o que é físico, o que é extrafísico, não depende do registro e tem que ter informação, tem que ter conhecimento. Né? Então, acho que é por aí mesmo. E estudar os fenômenos, que são mais de 100 fenômenos hoje, né? Estudar eles. Tem a da projeção, a gente está falando do deslumbramento projetivo, que ocorre com a projeção. Agora, tem muitos fenômenos. É importante estudar, registrar e ver que fenômeno é. Se foi uma clarividência, se ele estava no intrafísico. Só ele que vai saber. E muitas vezes, né, a gente vê que demora até ter uma resposta. Né? Tem um fenômeno, a gente registra, aí o tempo vai passando e daqui a pouco vão se confirmando um experimento. Ou não, né? Ou não se confirma, fica em aberto ou se fecha. Então, acho mais sério anotar e se informar. Então, acho que é importante você ver a questão lá do Instituto, se for possível, do IPC. O livro Projeciologia, não sei se é possível comprar pela Epígrafe, comprar, ler esse livro. Eu acho que essas informações vão ajudá-lo até a avaliar bastante esses experimentos dele, né? Então, agora, obrigada por esperarem, a Gorete e a Fabiana. Na realidade, só complementando a resposta do colega, eu acho que a maneira como ele registra, né, o detalhamento do registro pode ajudar ele a perceber mais, entender mais, porque... E aí associa também com a pergunta que eu quero fazer, porque tanto a nível de registro, quanto a nível de pesquisa e mental soma, as pessoas não têm o hábito. Não sei quem já é mais focado, professores mais universitários, pessoas que estão mais voltadas no dia a dia. As pessoas tradicionais não têm o hábito de fazer pesquisa, estudo. E aí a minha pergunta é em cima disso também. Além do aspecto do registro, se a pessoa ela tem o interesse em desenvolver estudo, pesquisa, leitura... Você mencionou há alguns minutos que se a pessoa tem interesse em desenvolver o mental soma, a projeção pode ajudar. Você pode fazer essa associação um pouquinho mais entre desenvolver o mental soma e sair do corpo? Sim, o que ajuda bastante a desenvolver o mental soma é leitura, estudo. Então, se a pessoa quer desenvolver o mental soma, então estuda os atributos do mental soma. E aí pega um tema específico e vai ler. Pega tudo que tem, escolhe, vai comprando os livros sobre aquele tema específico. Faz uma biblioteca sobre isso, né? Isso, aí vai desenvolver. Escreve um verbete sobre aquele tema. Escreve um artigo. Daqui a pouco ela tem um livro. Sim. Ela vai se tornando especialista sobre aquele assunto. Aí depois pega outro assunto. Aí ela vai desenvolvendo o mental soma. Porque ela vai estudando. Se ela ficar só com o foco só num assunto específico, não fica com a cosmovisão. Então, ela pega aquele assunto e estuda, depois pega o outro e estuda o outro. E assim ela vai tendo uma cosmovisão. E aí, Valdirene, para a pessoa associar, o ideal é ela associar aquele assunto com
outros assuntos, expandir, né? Associar com outras áreas. Isso, à medida que ela vai lendo, vai estudando, vai escrevendo, ela começa a fazer as associações. É isso que ela começa a desenvolver aí os atributos do mental soma. Mesmo no estudo da projeção, se a pessoa fica só estudando a projeção, não estuda outros temas, fica restrito também. Então, isso é por isso que entra a importância aí da interdisciplinaridade, né? Que é colocado aí pelo professor Valdo. Vai estudar a projeção, mas fazendo a conexão com as outras temáticas, né? Então, por exemplo, a pessoa quer fazer a superação dos seus traços, ela vai estudar seus traços, aí vai buscar as outras especialidades da conscienciologia, vai estudar, vai aplicar as técnicas. Então, isso vai dando uma abrangência maior. Até ela chegar ao foco em relação à sua proexis, qual que é o tema de pesquisa fundamental naquele momento, vai estudar, vai escrever sobre aquele tema naquele momento. E depois vai para outro tema, outro momento da proexis da pessoa, vai ampliando. E aí eu queria que você falasse também sobre insights mentais, porque houve não sei se está aqui, acho que até não está, mas você falou sobre os insights mentais somáticos. Você pode falar um pouco mais da associação desses insights mentais somáticos com o hábito de estudo e leitura? Sim, quando começa a estudar, começa a ter insight. Por exemplo, eu comecei a estudar a projeção sobre vários contextos. Então, pegando o exemplo do deslumbramento, eu tive vários insights de como fazer a autossuperação, sabe? De como aprofundar a minha autopesquisa em relação a algum tema específico, não só relacionado à projeção. Você começa a ter insight, você começa a estudar, você começa a ler mais, começa a escrever, e aí você começa a ampliar as parapercepções, fica mais sensível, começa a empregar as parapercepções, e aí percebe mais. Muitas vezes a informação está ao lado, mas a pessoa não associa, porque ela não tem conhecimento. Para a gente ter conhecimento, precisa estudar, como você mesmo estava falando agora há pouco. É um hábito. Você tem que ir colocando isso no seu dia a dia, até se tornar parte da sua cultura, do seu dia a dia. E aquilo não gera mais trabalho, sofrimento ou uma atividade a mais. Ela faz parte do seu dia a dia e se torna prazeroso. Entra daí a reciclagem prazerosa. Aí vai sobrando mais energias, vai ficando mais fácil falar sobre o assunto e mais fácil fazer a reciclagem. Ok, obrigada. Na página 19, a última elogia, Sim. paradoxologia. Fala um pouquinho sobre esse paradoxo, por favor. O paradoxo de a consciência gastar mais tempo em cuidar de si, para conseguir disponibilizar mais tempo para assistir outras consciências. É justamente o que nós estamos falando no verbete. Se a pessoa tem o deslumbramento projetivo, ela vai ter que deslocar um pouco de tempo para cuidar de si, para conseguir assistir melhor as outras consciências. Daí ela vai, primeiro, eu cuido de mim. Então, eu faço a superação do deslumbramento projetivo. Pegando o exemplo do verbete. Aí eu vou conseguir ter mais tempo, estar mais disponível para assistir às outras consciências, ser mais assertiva nos contextos, na assistência com as outras consciências. Então, esse gastar mais tempo é para ela superar o deslumbramento, fazer exercícios para poder começar a assistir, disponibilizar tempo. Isso, para fazer a superação do deslumbramento exige tempo, porque não é só querer superar o deslumbramento, não querer mais falar sobre os experimentos projetivos. Tem vários aspectos emocionais, aspectos em relação à autopesquisa que precisam ser aprofundados. Então, por que a pessoa gosta de falar? Cada um vai identificar, vai estudar o porquê que leva ela a falar. Ela quer chamar a atenção? Quais são os aspectos que levam a pessoa a falar dos seus experimentos projetivos? Ela ainda não identificou que, se ela registrar os experimentos, depois de alguns anos, ela vai ter um livro, né? Ela pode publicar um livro sobre os seus experimentos, ela pode aperfeiçoar os seus experimentos projetivos e, a partir de então, aprofundar a sua autopesquisa ainda mais em relação
a projetabilidade, alcançando um nível de projeção mais sofisticado, mais avançado. E o desenvolvimento da Proexis também fica melhor, né? Então, ela vai conseguir assistir melhor as consins e também as consciexes. Então, ela aumenta o leque da sua assistência. Antes ele era mais restrito, após a autossuperação, ela fica mais abrangente a assistência. Polinomiologia, na página 19. Poderia comentar e exemplificar de modo casuístico o polinômio: autopesquisa, autorreflexão, autoconsciência-terapia, autossuperação? Sim. Autopesquisa tem a ver com o que nós estávamos falando aqui. Então, a pessoa aprofunda a sua autopesquisa, ela identifica. Então, ela fez os registros, ela identifica o que ela precisa aprofundar. A pessoa vai conseguir fazer a sua autopesquisa se ela tiver métodos. Ela precisa estabelecer métodos, uma metodologia de pesquisa. Então, como que ela vai fazer o registro projetivo? Mas qual é a metodologia que ela vai utilizar para ela extrair o conteúdo daquilo que ela precisa, aquilo que é importante para ela, daquelas informações registradas? Vai ter o conteúdo projetivo, vai ter o conteúdo relacionado à pessoa dela, dos traços que ela, trafores, traços que ela já tem, desenvolvidos, que ela pode identificar a partir do registro, que ela não identificou antes. Vai ter os traços que ela precisa superar, porque no nosso nível evolutivo ainda a gente tem muitos traços que precisam serem aperfeiçoados. A partir, então, com essas informações, vai possibilitar fazer autorreflexão. Essa é uma técnica que eu coloquei aqui porque ajuda muito a pessoa a refletir. Por que ela teve aquele comportamento naquele momento, naquele instante, naquela experiência, seja no intrafísico, falando sobre seus experimentos projetivos, então, ocorrendo aí as gafes intrafísicas ou as paragafes no extrafísico. Então, ela vai refletir sobre aquele comportamento dela, em que situações do dia a dia ela vai identificar através da sua autopesquisa, em que situações do dia a dia ela tem aquele comportamento. Então, vem aí, em seguida, ela vai fazer a autorreflexão. Vem a autorreflexão. Por que ela tem aquele tipo de impulsividade? Por que aquela ansiedade ocorre em determinados contextos, com determinadas pessoas? Até isso se identifica. Com determinadas pessoas, a pessoa é mais impulsiva, ela fica mais à vontade, parece que ela fica mais ansiosa. Aí ela vai aplicar a autoconsciência-terapia em cima daqueles traços que ela identificou que precisam ser superados. E aí a autossuperação, precisa sustentar a autossuperação, porque não é só querer superar, ela faz a autorreflexão, ela identifica os traços, fica mais consciente sobre aquilo que ela precisa superar, mas ela vai aplicar as técnicas e precisa sustentar com energias a autossuperação. Seria nesse sentido. Na argumentologia, no item profilaxia, poderia ampliar para nós o número 2, critério filia, e o 6, empatia? Critério filia. Falar do experimento projetivo quando o relato for útil para o assistido. Então, é ter critérios, estabelecer critérios. Quando que vai falar? Se a pessoa está se reeducando para a superação do deslumbramento projetivo, ela ter critérios, quando que ela vai falar, estabelece esses critérios. Vou falar dos meus experimentos quando estiver em contexto que seja assistencial. Então, ela coloca esses critérios. Fora isso, mesmo que ela sinta vontade de falar, ela não vai falar. Então, vejo que esse ajuda bastante a pessoa a superar e a evitar o deslumbramento projetivo. É uma reeducação. Qual que seria o outro? O número 6. Empatia. A empatia, desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do assistido. Sim, você vai falar do experimento projetivo. Eu pensei aqui numa sala de aula, ou mesmo no dia a dia, se colocar no lugar da pessoa que está ouvindo a informação. Você não vai falar informação demais para ela, vai fazer em vez de fazer uma assistência, vai deixar a pessoa Atordoada. Atordoada. Vai falar dos parabastidores que você viu, que você é o projetor e ela é o assistido.
Então, ao se colocar no lugar da pessoa, se você estivesse ouvindo aquela informação, como seria a sua reação? Isso é ter a empatia para com o assistido. E aí, com isso, também ganha a confiança dos amparadores. Mesmo na sala de aula, você vai falar se colocando no lugar do assistido, ele vai estar tendo aquela informação, mas e aí, como que ele vai receber? Se coloca no lugar do outro. Então, isso ajuda bastante a evitar o deslumbramento projetivo. Deixa eu comentar o 8 também, parapsiquismo, em que o complementário ajudaria no deslumbramento? Eu coloquei aqui participar de cursos de campo a modo acoplamentário. Seriam cursos de campo, o que ajuda na superação do deslumbramento? Seria a pessoa trabalhar o parapsiquismo. Então, usando o exemplo do acoplamentário, lá trabalham-se todos os veículos de manifestação, tem relação também com a projeção consciente. Quanto mais a pessoa faz o acoplamentário, mais consciente ela vai ficando de como que ela se manifesta. Como que é a sua manifestação no momento que ela está fazendo o acoplamento com o EPICOM no centro do acoplamentário. Como que estão as suas energias, a percepção dos chakras, a percepção das emoções, do psicossoma, as ideias que surgem no momento, que no dia a dia, muitas vezes, ela não percebe isso. E ali, por estar num campo blindado, num campo patrocinado ali pelos amparadores, possibilita essa autopercepção. Além de ter também as pessoas que estão participando, que vão dar também o seu feedback. Então, isso ajuda bastante no desenvolvimento do parapsiquismo e a pessoa começar a ter autoconsciência em relação ao seu funcionamento. Isso ajuda bastante na superação do deslumbramento. Então, por exemplo, a pessoa que quer ficar sempre projetada, é um tipo de deslumbramento também. Não é só falar. Também é ficar projetado. Não quer voltar, né? Não quer voltar. Aí o amparador coloca ela no corpo e ela entra para um recesso projetivo. Então, a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo, ela vai ver a aplicabilidade da projeção consciente, que não é só falar, é aplicar em outros contextos, né? E aí entra aí o ECP2, né, que tem relação aí com a saída fora do corpo, com a projeção, e outros cursos de campo também. Por exemplo, antes falou aí, a pessoa precisa fazer autopesquisa, precisa trabalhar as energias, mas antes ela precisa saber que ela é uma deslumbrada, né? Que está exagerando. E qual é a abordagem? A melhor maneira de chegar? Olha, dá para você diminuir mais? Como é que é essa primeira abordagem? Que ela não vai cair a ficha sozinha, né? Alguém precisa ajudar, não é isso? Às vezes pode cair a ficha sozinha, sim. Nós já falamos bastante sobre isso hoje no início da tertúlia. Então, por exemplo, a pessoa ela começa a falar do experimento projetivo em local deslocado para a pessoa. Por exemplo, numa festa. Ela chega, encontra uma pessoa conhecida e começa a falar do experimento projetivo. Essa noite eu percebi fora do corpo, estava no meu quarto, me senti bem, vi meu psicossoma, percebi meu cordão de prata. E não tem nada a ver com o local que ela está. A outra pessoa não está nem interessada. Aí, se a pessoa começa a fazer a autopesquisa nesse sentido, de ela perceber as reações da outra consim, as reações das energias daquilo que ela falou, aí cai a ficha. E vai ter aquela pessoa que vai ter que falar para ela que ela não cai a ficha, que ela é um deslumbrado, aí é um deslumbramento patológico. A pessoa não tem autoconsciência do que está ocorrendo. Mas se a pessoa está mais lúcida, ela começa a perceber a partir da sua autopesquisa que é deslocado o que ela fala. E aí, então, ela começa a correr atrás para ver o que fazer para superar aquele comportamento inadequado que ela tem. Então, aí entram, por isso, exemplo aí dos cursos de campo que ajudam nessa autoconscientização. Porque, num curso de campo, a exemplo do acoplamentário, a pessoa vai fazer o acoplamento com o EPICOM, ela vai ter a autopercepção, o EPICOM também vai dar o feedback do que ele percebeu, e as pessoas que estão no curso também vão dar o feedback do que elas perceberam. E ele é o momento em que ela está num campo, e vai ter um campo preparado, e que ela vai poder perceber a sua manifestação. E ali pode cair a ficha das suas parapercepções. E durante os debates, os EPICONs podem dar o feedback para ela, né? Dependendo do que ela fala, ou ela mesma perceber que o que ela está comentando está deslocado.
E aí, então, ela começa a investir na sua autopesquisa. Por isso tanto que eu fico falando da autopesquisa, né? Que a importância da autopesquisa no contexto da superação do deslumbramento. Esse exemplo que você estava citando, então, serve para justificar aqui a maniologia, né? A mania de querer aparecer. É bem isso, eu coloquei isso, a mania de querer aparecer. Eu ia perguntar justamente isso, então já veio com um exemplo, pode ampliar, então. Isso, pode, a pessoa às vezes fala porque ela quer aparecer, porque ela se acha, ela ainda não caiu a ficha de que a projeção, ela faz parte da natureza humana. Todas as pessoas passam pela experiência projetiva. Algumas com mais lucidez, outras com menos lucidez. E que ela não é uma pessoa privilegiada só por isso, né? Então, a pessoa sair do corpo com lucidez, isso não quer dizer que ela seja mais evoluída, né? Depende do que ela faz com o fenômeno. Então, tem vários aspectos. Aí vai da pessoa identificar o porquê que ela fala tanto. Ela quer aparecer, ela quer chamar atenção, a carência de energias. Por que ela fala? Então, a autopesquisa vai ajudar nesse sentido. Aproveitando, pouca gente, eu acho que pergunta sobre sinônimo, mas me chamou a atenção o sinônimo aqui que você colocou, triunfalismo projetivo. Eu não tenho mais ou menos o significado triunfal. Qual é o sentido que você quis dar aqui no verbete? Da euforia, aquela pessoa se acha assim, ela tem a experiência projetiva, ela se acha o máximo. Ó do vovó. Furou o céu. Né? Então, por isso que ela fica falando, você fica triunfante, fica assim, é mais do que eufórica, né? Ela fica, ela passa exagera nas tintas, passa do limite. Paradoxologia. Você já falou, mas a gente já pediu para você repetir de novo para o teletertuliano, tá? Página 19. Poderia ampliar o paradoxo de a consciência gastar mais tempo em cuidar de si para conseguir disponibilizar mais tempo para assistir outras consciências? Faz uma abordagemzinha aí para ele. Sim. Se a consciência estiver melhor, em relação a si próprio, se ela estiver com uma visão mais ampliada da sua manifestação, como que ela se manifesta, das informações que ela passa, a qualidade da assistência vai ser melhor. Então, ela assistia um nível de consciências, aí ela passa a assistir outras consciências, ela amplia o seu leque de assistencial. Então, ela passa a assistir com mais profundidade, com mais qualidade, e passar a informação de modo correto, no momento certo, sem causar nenhum prejuízo às outras consciências. E assistir também consciências mais complexas, né? Se ela assistir umas consciências com padrão mais próximo a ela, se ela se melhora, ela começa a assistir consciências mais complexas, que o ser humano é complexo, né? Então, consciências com mais dificuldades. E ela consegue acertar mais na assistência. Agora, filiologia e fobiologia, na página 20. Aí ele vai pedir para você fazer cotejos. São 3 cotejos que ele vai pedir, tá? Uhum. Vamos para o primeiro. Ele quer que você faça um cotejo entre a autocriticofilia e a autocriticofobia em relação ao verbete. Sim, autocriticofobia. Então, seria o medo a não gostar da autocrítica. Porque a autocrítica, a pessoa vai ver como que são as ações, a manifestação da pessoa. E a pessoa se ver como ela é, muitas vezes causa desconforto. E ela não vai gostar de ver isso. Então, em relação ao deslumbramento, a pessoa se ela não gosta de autocrítica, se ela não gosta de autocrítica, ela não vai gostar de ver que ela é deslumbrada. Uhum. Né? E a filia, a autocriticofilia? A autocriticofilia é gostar da autocrítica. Se ela gosta da autocrítica, ela vai aprofundar ela percebe que tem o deslumbramento projetivo e ela vai aprofundar a sua autopesquisa em relação ao deslumbramento projetivo. Então, ela vai verificar aí o que leva ao deslumbramento, quais os contextos, as pessoas, tem até isso no intrafísico, quais as pessoas que fazem com que ela, quando ela está presente, ela tenha determinados tipos de reações e que ela fale mais. E outros ela fica mais fechada.
gente podia pensar que as fobias são o diagnóstico dessa condição, né? E a filia é terapêutica, né? Então Isso. tem que largar de um e ir para o outro. E aí vai perguntar a mesma coisa em relação à autopesquisofilia e à autopesquisofobia, para você também fazer um cotejo das duas. A autopesquisofobia, se a pessoa não gosta de autopesquisa, ela não vai aprofundar a autopesquisa, ela nem vai admitir que ela tenha o deslumbramento projetivo. Agora, se ela tem a filia... É autopesquisofilia, autopesquisofilia, ela vai gostar. Ela vai ver, vai sentir o desconforto, vai dar mal-estar, vai dar até dor de barriga, né? Vai se sentir super mal, mas ela vai aprofundar, vai aplicar técnicas, vai correr atrás e vai buscar fazer a autossuperação. Aí que tem as técnicas que eu estava falando antes, da autoconsciência terapia, vai buscar ajuda, né? Vai buscar a consciência terapia, vai ver as técnicas, vai estudar as técnicas, porque na consciência terapia a gente não vê tudo, é preciso estudar também, ver aquelas que são mais adequadas para aquele contexto, vai aplicar as técnicas, vai sustentar a superação, porque tem um tempo para sustentar, e vai aprofundar. E a partir daquela autossuperação, ela vai para outro contexto que gera também o deslumbramento. Tem vários contextos, vai da pessoa perceber. E o último, a cosmoeticofilia e a cosmoeticofobia. Eu coloquei porque é super importante, que nós tínhamos falado antes, para o desenvolvimento projetivo. A pessoa consegue desenvolver a projeção até um determinado nível evolutivo. Ou seja, sair do corpo, a pessoa não precisa ter cosmoética, ela sai do corpo. Agora, adentrar as dimensões evoluídas exige cosmoética. Então, se a pessoa tem a fobia, não gosta da cosmoética, ela vai até um certo nível de projeção. Depois, ela pode ocorrer até o recesso projetivo, ou ela perde as companhias extrafísicas, os amparadores, e aí, então, o desenvolvimento projetivo não avança. Agora, já a cosmoeticofilia, quando a pessoa gosta da cosmoética, ela vai aprimorar o seu código pessoal de cosmoética, incluindo aí o desenvolvimento projetivo. Então, vai colocar ideias que ela quer no seu código pessoal de cosmoética, que podem ajudá-la a desenvolver a projeção, e vai aprofundar o seu código pessoal de cosmoética, que vai pautar o desenvolvimento projetivo e adentrar aí a dimensões evoluídas, a partir do seu desenvolvimento cosmoético melhor, e ganhar a companhia dos amparadores. Maniologia, na página 20. A mania de querer aparecer estaria relacionada com o orgulho, a arrogância e a vaidade exacerbada? Pode estar com tudo isso e muito mais, né? Imaturidade consciencial. Infantilidade, imaturidade consciencial, falta de conhecimento. Insegurança. Porque o deslumbramento, ele geralmente acontece porque a pessoa não tem conhecimento em relação aos fenômenos. Falando aqui da projeção consciente, é isso. A pessoa não conhece a importância do fenômeno, então ela fala. Então, até onde, o alcance que ela pode ter com a produção da projeção consciente, né? Então, aí que entra a pessoa superar aí esse orgulho e vaidade, e começar. Um aspecto importante é reconhecer seu nível de maturidade, né? Como que ela ainda é imatura, né? Reconhecer a própria ignorância, né? Entrar aí A ignorância conhecida, não ignorada. Ignorância ignorada, né? Reconhecer a própria ignorância em relação à projeção e começar a estudar, começar a ler, começar a aprofundar aí o autoconhecimento. Sindromologia, na página 20. Poderia aprofundar a síndrome da priorismose, dificultando a aplicação da autocrítica na superação do deslumbramento projetivo? Sim, nesse contexto eu coloquei porque a pessoa ela quer encaixar as informações dentro daquilo que ela conhece. Então, aí dificulta, né, a superação do deslumbramento. A pessoa já está cheia de ideia pré-concebida, é isso? Então, ela está cheia de ideia pré-concebida e ela encaixa tudo, que a priorismose é isso, né? Então, a pessoa ela vai encaixar as informações dentro daquilo que ela conhece. Daquilo que ela já conhece, ela acha que aquilo está certo, né? Que aquilo está adequado.
Na fatologia, na linha 1, 2, sexta linha no final, aí você fala assim: a necessidade de aprovação do projetor quanto às próprias ideias e experiências projetivas, também evidenciando a carência de atenção e de energia. Você já falou alguma coisa mais esparsa, mas aprofunda mais, porque eu acho isso aqui muito sério. Uhum. Então, o projetor, ele não tem autoconsciência em relação às suas energias, né, às suas experiências projetivas. Então, ele fala demais. Então, em relação aí evidenciando a carência de atenção, de energias, né? Então, isso dificulta bastante a ela ter discernimento em relação a quem falar e por que falar da projeção. Mas é uma carência, né, também, né? Quer falar porque quer atenção, quer sugar as energias, né? Gorete, pode perguntar. Laboratoriologia, quarta linha. O Laboratório Conscienciológico da Sinalética Energética. Você pode falar aí como vai contribuir com a superação do deslumbramento projetivo? Sim, o laboratório ele ajuda no sentido que a pessoa vai começar a valorizar as suas sinaléticas energéticas pessoais. Ou seja, se a pessoa não valorizava até então, ela começa a valorizar. Porque para a pessoa desenvolver a projeção, é importante ela conhecer as suas sinaléticas, né? Tem uma coisa também nessa parte da sinalética que às vezes o sinal surge antes da pessoa falar. Surge a ideia, não, eu quero falar da minha projeção, mas aí surge aquela ideia, a sinalética pode, digamos assim, ser bem característica. Opa, não é para falar. Sinalética gongo, né? Aquela... Nesse sentido pode ajudar também. O desconfiômetro, né? Aí... Isso. Liga, né? Interessante, a sinalética gongo é legal. E principalmente... Até o verbete, hein? Tá verbete, sinalética gongo. Então, aqui em relação à sinalética, também é importante frisar da pessoa conhecer o momento de sair do corpo. Interessante. Se ela não conhece a sua sinalética, como que ela vai reconhecer o momento exato de sair do corpo? E também em relação a quando ela está falando, está percebendo as energias, seja no extrafísico, no intrafísico, ajuda a ampliar a sua parapercepção, né, energética e a parapercepção parapsíquica. É muito sério esse negócio que o Júlio falou da sinalética, né? Que ela serve tanto para, às vezes, vai em frente, quanto às vezes daquela liga o desconfiômetro, né? Calma, veja bem. Bem interessante. E na página 19, que é lá ainda na fatologia, na parafatologia, queria que você comentasse na terceira linha de baixo para cima. Você diz: a projeção consciente paradidática, auxiliando o projetor na superação do deslumbramento projetivo. Eu vou pedir, dá um exemplo aí, como é que é isso? Sim, eu coloquei nisso aqui pensando, essa informação, pensando do projetor estar naquela dimensão extrafísica mais equilibrada. Então, seria paradidática, para ele perceber, ter um exemplo de equilíbrio, de bem-estar e de serenidade, de discernimento em relação à projetabilidade. Seria nesse sentido. Isso aí ajudaria ele a ficar mais contido? E logo depois, as ideias inatas sobre a projeção consciente trazidas do curso intermissivo. Você acha que essas ideias inatas auxiliariam a questão do deslumbramento ou não? Sim, porque muitas vezes a pessoa ela ressoma e ela tem as ideias sobre a projeção consciente, né? Então, ela lembra da projeção, ou de quando ela estudou na dimensão extrafísica, ela traz as ideias da imortalidade, de que a vida não acaba após a dessoma, tem ideias da volitação, né? Então, isso ajuda na superação do deslumbramento, foi nesse sentido, para ela valorizar a projeção consciente, foi nesse sentido que coloquei essa informação aqui. Acho que uma das palavras-chave de tudo que você está falando é a questão do comedimento, né? Isso. Para conseguir
e conter, né, em função até do contexto da assistência. Né? Vai falar, cara? Erismologia poderia relacionar aí o upgrade projetivo com relação ao deslumbramento? É a única expressão que consta aí. Sim, eu coloquei aqui o estrangeirismologia, o upgrade projetivo. Ele leva à superação do deslumbramento. Por quê? Se a pessoa lá investe na sua autopesquisa, ela melhora o seu nível de autoconsciência em relação à projetabilidade, isso faz com que ela tome consciência que ela é deslumbrada, que ela está passando pelo deslumbramento. Né? E o deslumbramento projetivo, ele dificulta a pessoa passar por esse upgrade. Então, quando ela passa pelo esse upgrade, então, ela ajuda ela a ter mais autoconsciência em relação ao deslumbramento. Seria nesse sentido. Então, seria quando a pessoa melhora o seu nível de autoprojetabilidade. Né? Seria nesse sentido que foi colocado o upgrade projetivo. Mas, claro que depende aí da Consim investir no seu desenvolvimento projetivo e admitir que ela precisa desenvolver a projeção, que ela não desenvolveu já tudo o que ela precisava, que ela ainda pode desenvolver mais. Acho que daria para expandir um pouquinho mais. Esse upgrade aí também não estaria relacionado a... Na hora que a pessoa consegue fazer esse upgrade, a tendência é já superar isso aí, já passa mais para um veteranismo, e nesse veteranismo já supera, né? A tendência do deslumbramento é ser mais nessas fases iniciais do desenvolvimento projetivo. Né? Então, quando consegue já alcançar um nível um pouco mais veterano, a tendência é já superar esse deslumbramento. Né? O que você acha disso? A tendência do deslumbramento ele ocorrer na fase inicial da projeção, nas primeiras projeções. E a pessoa quer falar. Claro que se a pessoa investir na superação do deslumbramento, né, aí ela vai superar. Senão ela continua a vida toda deslumbrada. E isso não é incomum de encontrar pessoas que elas já produzem projeção consciente há bastante tempo e elas continuam ainda deslumbradas, continuam sem dar um destino para as suas projeções. Ela ainda continua falando dos seus experimentos em local deslocado, para a pessoa que não é a pessoa certa. Então, ela ainda não melhorou o seu nível de autodiscernimento. Então, não ocorreu aí a melhora da sua maturidade em relação à projetabilidade. Valdirene, você acha que a cronicidade desse deslumbramento pode levar a um recesso projetivo? Isso é factível? Sim, pode levar, sim. E muitas vezes o recesso ele pode ser definitivo. A pessoa pode sair do estado deslumbrada, ela não investe na autossuperação e ela pode passar pelo recesso projetivo. Esse recesso pode ser por um tempo específico ou pode ser definitivo. Ela não volta a ter projeções. E aí, como é que ela faz? Sem solução? Aí ela teria que reconhecer, né, que ela é deslumbrada. Porque muitas vezes o recesso projetivo ele é patrocinado pelos amparadores. Porque a pessoa ela tem projeção. Mas o que ela faz com aquela informação? Ela causa transtorno para as outras consciências? Ela fala demais? Então, os amparadores se afastam. Né, e aí ocorre... outras vezes é patrocinado, de fato, para ajudar a pessoa, né, a ter o desconfiômetro em relação à projeção. Outras vezes pode ser em definitivo, a pessoa não admite que ela é deslumbrada, ocorre, então, o afastamento dos amparadores e, com isso, a pessoa ela não consegue superar o deslumbramento e não investe na sua autopesquisa. Né? Eu fico até pensando se isso aí não é um indício de que a projeção que ela teve, que estava deslumbrada, não era bem por méritos próprios, né?
Era mais pela, digamos, patrocínio de amparo, que aí não tem maturidade ainda, então... Pode ser que os amparadores estivessem ajudando a pessoa a ter projeção. Extrapolacionismo, né? Para ajudar a pessoa a ver a sua condição, realidade. a sua realidade. E a pessoa não entendeu isso, não levou a sério. Ou ela não entendeu por imaturidade mesmo. Então, aí ocorre o recesso projetivo. Né? Mas ela terminou vendo, né, a realidade. É deslumbrada, né? Ela terminou, não deixou de ver a realidade dela, né? Se depois a ficha cair... Depois, se a ficha cair, ela pode entender o que aconteceu com ela. Aí ela vai investir de novo, vai aplicar técnicas projetivas, vai investir na sua autopesquisa e retorna a ter projeções. Isso acontece. Claro que a pessoa precisa ter mérito para isso também, né? Ela mesma precisa reconhecer isso. Uhum. Valdirene, aí na tecnologia... você poderia falar aí a técnica da desassimilação simpática e o deslumbramento energético? Qual a relação? A técnica da desassimilação simpática? Sim, porque quando a pessoa se projeta, em geral, ela volta para o corpo e ela, muitas vezes, está assimilada. Depende de onde ela estiver projetada, ela vai voltar assimilada para o corpo. E é importante ela fazer a desassimilação, porque senão ela vai falar daquele mal-estar que ela está sentindo, e fazendo a conexão desse mal-estar que ela está sentindo, das energias do local que ela esteve projetada, como fazendo parte da projeção, quando, na verdade, a assimilação é dela, ela que não está conseguindo fazer a desassimilação das energias. Então, isso ajuda ela na superação do deslumbramento, para ela ter mais discernimento em relação à interpretação do fenômeno projetivo. Então, a pessoa, e mesmo aqui no intrafísico também, se a pessoa ela comenta com a outra pessoa o seu experimento projetivo, ela assimila com a outra pessoa. Né? Então, ocorre a assimilação. E se ela não faz a desassimilação, ela fica com mal-estar. E ela continua falando da projeção para outra pessoa, assimila com o outro, então ela não consegue voltar para ela e ter essa autopercepção do padrão específico dela, porque ela está constantemente assimilando, ela não desassimila. Então, isso dificulta o reconhecimento do próprio deslumbramento projetivo, ou da própria situação que ela passou. Então, por exemplo, vamos exemplificar para ficar mais claro. A pessoa falou para outra pessoa no intrafísico sobre um experimento projetivo. No momento que ela falou, houve uma assimilação dela com outra pessoa. Gerou ali, se ela falou no local deslocado, para a pessoa que não estava interessada, houve uma assimilação. Gerou um campo de energias ali. E se ela não estava atenta, se ela estivesse atenta, ela percebeu o que ocorreu ali no instante. Houve uma parapercepção das energias do local. E aí, quando ela sai, se ocorreu esse mal-estar, de energias, e devido a ela estar falando em local deslocado, houve uma assimilação, e ela sai com esse mal-estar. Ela não desassimila. Ela vai falar com outra pessoa, ela carrega mais um pouco de energias, faz outra assimilação com outra pessoa. Então, isso dificulta ela reconhecer que ela está deslumbrada. Foi nesse sentido que eu quis colocar a importância da desassimilação simpática. E quando volta da projeção, também é importante a pessoa fazer a desassimilação. Que dependendo do local que a pessoa esteja, ela vai voltar assimilada com as energias, porque ela leva parte das energias do energossoma, das energias, né, que é o nosso energossoma, quando está projetado, está lá de psicossoma, mental soma e energossoma. Assimila as energias daquelas consciências do local que está no extrafísico. Aí volta, é importante fazer a desassimilação, até para fazer o registro, né? E para depois fazer a autocrítica. A autocrítica é a projeção crítica. Então, aí entra a importância do domínio das energias e da desassimilação. No encerramento dos debates, poderia ampliar a frase enfática? Sim, a frase enfática. A maioria dos projetores inexperientes vivencia o deslumbramento projetivo, superável através de autoesforço, autopesquisa, autocrítica e superação de
e produção de projeções conscientes em série. Então, eu coloquei aqui que a maioria dos projetores inexperientes vivencia o deslumbramento projetivo, em função daquilo que nós falamos durante a tertúlia. Falta conhecimento, falta informação, falta experiência. A partir do momento que a pessoa começa a investir em autopesquisa, começa a empregar autocrítica e produzir projeções em sequência, ela começa a reconhecer quando que ela fica deslumbrada, se ela fica deslumbrada e começa a superar, começa a aplicar técnicas para fazer aí a autossuperação do deslumbramento projetivo. Então, agradeço a presença da tertuliana. Esperamos mais verbetes sobre projeção. Acho que é importante, né, você colocar essa sua experiência aí para a gente. Então, agradeço a sua presença. Agradeço a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, dos paratertulianos. E até uma próxima oportunidade. Vamos aos nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Miriam com o curso Etologia de Cães e Gatos, a Pilar com o 10º Fórum da TENEPS e o Eucárdio com a programação da Pré-IC Preceptocons. A Bioconvivium convida a todos para o curso Etologia de Cães e Gatos, uma parafisiopatogenia dos distúrbios psicológicos e as respectivas terapêuticas. Neste curso vão ser tratados temas como agressividade, ansiedade pós-separação, hiperapego e hiperatividade. Esse curso vai favorecer o nosso conhecimento e discernimento para que a gente possa estabelecer uma convivialidade mais sadia e cosmoética no nosso grupo ou família multiespécie. Esse curso será realizado no CAEC, dia 22 de novembro, portanto, no próximo sábado, das 14h30 às 18h30. As inscrições são realizadas no CAEC, telefone 3525-2652. Maiores informações, o e-mail bioconvivium@gmail.com. Esperamos a todos. Boa tarde. Renovando o convite a todos interessados a enriquecer e aprofundar os debates com ideias e compartilhar energias no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas da CCCI. Vamos reunir praticantes, pesquisadores e também os interessados na TENEPS de 19 a 21 de dezembro deste ano, né? E nesse período também vai ser comemorada a primeira década do evento, com o lançamento do livro TENEPS Interassistência Consciencial Avançada e a apresentação da nova IC, da nova IC, que é dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade Tenepsologia. Antes desse fórum, haverá um pré-fórum, um pré-evento, que é o curso Teoria e Prática da TENEPS, com realização da Pré-IC TENEPS, de 15 a 18 de dezembro. E pós esse evento, haverá também um acoplamentário temático, se referindo à TENEPS, com 4 epicons, de 26 a 28 de dezembro. Esperamos todos lá pessoalmente, mas reforçando a lembrança de que haverá uma transmissão online. Aqueles que não puderam estar aqui vão poder acompanhar esse evento pela EAD. Informações e inscrições na recepção do CAEC, 45 3525 2652, ou pelo e-mail caec@caec.org, ou também pelo site www.caec.org.br. Estamos lá, ou estaremos lá. Obrigada. Boa tarde. Vocês sabem
que é a pré-IC Preceptocons? Pois é a pré-IC que vai tratar da preceptoria interconsciencial. Então, para começar a divulgar as atividades que estão sendo feitas, nos próximos dias 25 e 26, na sala compartilhada do CIAEC, vai haver uma apresentação do que é essa pré-IC e alguns dos trabalhos que estão sendo realizados para a sua institucionalização, qual seja uma sinologia, que é a aula de mandarim, a linguística, com latim e grego, epistemologia, que é a ciência, e filosofia para iniciantes. E também a explicação de toda essa pedagogia que está sendo programada para fins de criação da nova IC. E esse curso vai ser dia 25, terça-feira e quarta-feira, e um detalhe é que vai ter inscrição gratuita, não se paga nada, então poderão procurar para manter a vaga ali na secretaria do CIAEC, ou diretamente na terça-feira, a partir das 14h30, isto é, após esta tertúlia, para tomar conhecimento do que é essa nova IC que está surgindo. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Jeitinho Brasileiro, especialidade Cosmoeticologia, com a verbetógrafa Adriana Rocha. Obrigado e boa tarde a todos.